né? Será que dá? Vou perguntar para o Luiz Antônio, ele que já esteve com a gente, especialista em recursos humanos. Essas novidades aí, isso é frescuragem, vai passar ou veio para ficar? Luiz, boa tarde. Boa tarde. Na realidade veio para ficar. Hoje, São ferramentas eficazes? São ferramentas eficazes, mas Trancar o povo dentro de uma sala e falar, ó, vocês têm que achar a chave aí. Mas ela não funciona sozinha. Nós vamos ter as antigas sendo aplicadas e hoje essas novas tendências. Por quê? Porque o mercado de trabalho mudou, o nosso profissional mudou. Então hoje eu tenho outros profissionais que de repente eu preciso entender melhor quem ele é, do que simplesmente eu contratar por alguém indicou ou alguém falou, não, ele é bom. Nessa questão do jogo, eu elimino alguns problemas. Exemplo, uma pessoa que de repente tem a dificuldade de falar em público. De repente, nesse jogo, eu vou deixar ele tão livre. Mas ele tem, de repente, potencialidades que a empresa pode aproveitar. A gente fala muito do descarte, né? Sim. Ah, fulano serve, os outros... Mas, de repente, esse que não serve para determinada vaga apresenta características que encaixam em outra. Então, isso vocês também observam? Por isso que esse jogo é importante. Porque ali eu posso testar e se houver um erro, eu não tenho prejuízo econômico da empresa. E ali eu vou testar, de repente, com um candidato, se ele é adequado para aquela vaga. Posso, de repente, fazer isso na minha equipe. E ali eu vou descobrir quais são os treinamentos que eu vou dar para essa pessoa para ser adequadamente colocar em outro local, ou de repente ele está em um local que não é o dele, e aí eu vou trabalhando com esses resultados para me direcionar. E o interessante também é que esse jogo não é só para a empresa. Hoje, um processo seletivo, às vezes não acontece o feedback para o candidato. E no jogo esse feedback acontece. Aonde eu preciso melhorar? Isso que eu ia falar, você não serve, muito obrigado, por favor, né? Não, você não serviu por isso, né? Vocês acabam explicando, né, de forma detalhada quais foram as deficiências. Porque de repente, na realidade, às vezes você está fazendo um jogo e fala que você quer um líder. Mas de repente na minha equipe eu já tenho líder. Eu quero uma equipe onde aceite o que o líder está falando. Então essas características vão depender muito da empresa. Mas de repente nesse jogo eu posso ver uma potencialidade que eu posso fazer a contratação, vou fazer o treinamento adequado para usufruir desse candidato dentro da empresa. E o candidato recebe esse feedback. O que eu preciso treinar? O que eu preciso me modificar para que eu consiga um bom estágio, um bom emprego? Não simplesmente eu descartar, não vou trabalhar nunca mais? Não pode. E é uma realidade que o Luiz até chamou a atenção, a gente viu na reportagem, uma moça que ela disputava uma vaga com 31 mil pessoas. Né? Essas grandes oportunidades em grandes companhias são globais, né? Tem candidato da Coreia, da China, da Índia também querendo se meter num trabalho aqui no Brasil. Hoje essas possibilidades estão ampliadas de forma global. Sim, não só pessoas querendo vir para o Brasil, querendo essa oportunidade, como também outras empresas multinacionais levando o que a gente tem de bom, levando os nossos profissionais para fora. Tudo através dessa questão do game. E o game, você tira aquela questão de estar sendo vigiado, você está sendo avaliado, fica uma coisa mais solta. Ele consegue se mostrar. De uma das isso fica mais fácil você entender quem é a pessoa. Dá aquela tensão, aquela travada, né? Não. Geralmente essa ferramenta é aplicada na primeira admissão. Mas existem trabalhos que são feitos para descobrir as potencialidades daqueles que já estão empregados. Tem uma vaga determinada, estão procurando no mercado de trabalho. Não é mais prático que a empresa faça, quem sabe, um processo de promoção entre aqueles que já estão no grupo dela ou não? Sim, ó, a gente vai citar duas situações. Uma do que você falou... Porque fica entre a cruz porque e a espada. Não é só... Às vezes traz alguém de fora, não valoriza quem está dentro. Não é só recrutamento e seleção. Mas, de repente, jogos com quem já está dentro da empresa. Isso. De repente, eu tenho alguém, exemplo, que está em outro setor e, de repente, ele pode ser muito bom para o financeiro e ele, de repente, está no almoxarifado. Já conhece a empresa. O que eu vou fazer? Aplicar a ferramenta, verificar onde eu preciso trabalhar com o desenvolvimento dele. Uma outra coisa também interessante, que existe de repente alguns sistemas, por exemplo, o giro profissional, hoje a pessoa que sai da escola, o que eu quero ser?
e existe uma loteria. Eu passo em uma faculdade, faço 2 anos, não é isso que eu quero. E através desses jogos, onde eu posso acertar e errar, antes já tomar uma decisão, qual é a carreira que eu quero seguir. Esses jogos dão bastante resultado. Olha aí, gente, tem muita coisa nova acontecendo, inclusive para abreviar, né, essa separação de quem serve para aquilo outro. Antes mesmo de ingressar no curso superior, você pode já descobrir as suas potencialidades. Ô, Luiz, obrigado mais uma vez, meu querido. Eu que agradeço. O pessoal todo da Anhanguera sempre nos atendendo com especialistas. Mais emprego. Peço licença, mais emprego é dia também, né? Na segunda e na sexta, a gente tem nesses 2 dias da semana a divulgação de vagas no mercado de trabalho.